Matéria da CNN. STF vê pressão da PF por delação com transferência de Vorcaro para Brasília. Calma. Integrantes do STF, ouvidos pela CNN, avaliam que a nota do ministro Alexandre de Moraes sobre a suposta conversa com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no dia em que o empresário foi preso, é pouco esclarecedora e não será suficiente para conter a crise que envolve o tribunal. Óbvio, todo mundo sabe disso. A leitura de uma ala da corte é de que a explicação deveria ser mais enfática em relação à existência ou não de contrato entre o magistrado e o dono do Banco Master. Contato na data da sua prisão, ou ao menos sobre a troca de mensagens no formato de visualização única. Sob reserva, o magistrado diz que o texto não é convincente e que a emenda saiu pior do que o soneto, ditado popular que resume momentos em que a tentativa de resolver uma situação problemática a torna ainda pior. A avaliação é que o ministro segue em xeque devido à relação com Daniel Vorcaro. Na nota, Moraes diz que a análise técnica concluiu que as mensagens de visualização única enviadas por ele não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. A nota não deixa claro, porém, a autoria da análise referida. Bom, isso é verdade. Mas vamos lá, vamos aqui para o título. STF vê pressão da PF por delação com transferência de Vorcaro para Brasília. É aquilo que eu já falei para vocês. É o velho truque. Separa o cara, bota lá que o galo canta. Agora, a PF pediu, mas quem foi que determinou? Foi Alexandre de Moraes. Então tem uma ala do STF que tá puta, não é só com a PF, não. É com Moraes. Ou, desculpe, com Mendonça. Porque se a polícia pede, mas Mendonça não aceita, Paquito estava lá naquele outro presídio lá, né, no CDP de Guarulhos. Então, meu irmão, tem uma ala da Suprema Corte que está, sim, puta da vida com a Polícia Federal e com o André Mendonça, porque eles sabem que esse é o caminho para Vorcaro abrir a boca. E por que seria... por que será que a Suprema Corte está tão chateada com isso? Por que a Suprema Corte está tão chateada com que Vorcaro abra a boca? Eu nem preciso responder, né? Só uma pergunta retórica, né? Mas, enfim. Vamos lá. Eu vou lhe dizer mais um motivozinho, mais um tijolinho nessa construção da delação do Vorcaro. Olha essa matéria do G1. Cadê? Aqui. Cela de Vorcaro em Brasília tem 6 metros quadrados, cama de concreto e não tem TV. Veja detalhes. Então vamos ver. Eu não vou botar o vídeo porque eu nunca consigo abrir essa porra desse vídeo aí do G1, cara. Sempre dá pau, sempre fica assim, ó. Mas enfim. Não é isso que eu quero, não, caceta. Caralho, hoje tá tudo dando errado aqui, hein? Aí. Bom, se o vídeo abrir, a gente bota. Se não abrir, aí abriu. Como é que é o presídio? A gente consegue ter uma ideia do corredor com as celas onde ficam os presos. Vocês veem ali um corredor que dá o acesso a 10 celas, ao que tudo indica, ou pouco mais do que isso, 12 celas. Você tem ali uma comunicação visual nesse retângulo que é feito pelos policiais penais. E você vê no fundo, quer dizer, o que a gente consegue perceber, agora a gente vai mostrar a cela, como que é a cela, uma das celas do Presídio Federal, uma dessas é que vai ficar preso Daniel Vorcaro. A gente vê que é tudo bastante simples, ali tem uma parte, uma estrutura em que funciona a cama, com um colchão fino,
aquela clarabóia de luz ali, até numa das unidades é que a fuga aconteceu, a gente falou bastante na de Mossoró, por uma dessas frestas. Ali você vê uma mesa onde tem alguns objetos pessoais, e tem essa parte lateral que não dá para entender direito nas imagens o que é. Olha, abre, é a comunicação da polícia, do policial penal com o preso. E essa parte à esquerda que você vê, tem uma grade aí que a gente não consegue entender direito para onde leva e o que é, porque a porta está na frente. E atrás da cama, muito provavelmente, é onde está o vaso sanitário. E o chuveiro, talvez, ao que tudo indica, né? Não a gente está aqui chuveiro. fazendo uma suposição com base nas imagens exclusivas que a gente tem. Aí também vocês conseguem ver o uniforme, o conjunto que é dado para o preso quando o preso ingressa no sistema. Então, ele costuma receber algumas mudas com o uniforme azul, diferente do de São Paulo, que a calça é caqui, que é a que ele está vestindo neste momento, e recebe também a roupa de cama, a toalha, os itens de higiene ali e o travesseiro para o dia a dia. Aí sim a gente consegue ver o banheiro, como é que funciona o banheiro, tudo, ao que tudo indica, bastante simples, né? Um vaso sanitário ali junto com uma pia acoplada e uma barra de sabonete com uma esponja que serve como uma bucha. E a gente vê aí a torre com a segurança, né? A torre de segurança que dá a visão para os policiais conseguirem manter, né, a segurança local. Lembrando, portanto, que esse sistema que a gente vê aí com as imagens exclusivas que a gente traz de dentro da penitenciária é considerado dos mais seguros do país. Bom, veja bem, se eu e você, nós, gente comum, gente do povo, que somos orelha seca, como a gente diz lá no Nordeste, que temos a nossa casinha, é o nosso confortozinho, é a nossa casinha pequena, humilde, mas é a nossa casinha. Se a gente tem a nossa caminha confortável, certo? Nunca tivemos casa de 300 milhões, nunca tivemos avião de 300 milhões, nunca tivemos bilhão em nossa conta. Se pra gente ficar naquele ambiente já seria ruim, imagine para um cara desse. Hein? Imagine para Paquito passar o resto da vida ali. Você tá olhando ali, você vai dizer, não, daqui a pouco o cara sai, pá. Vai demorar. Vai demorar. André Mendonça tá botando ele para ser cozinhado lá até ele abrir o bico. Né? Agora imagine o cara que tinha tudo na mão, as mulheres mais lindas do mundo, contratava Coldplay para os shows dele, André Bocelli, contratava quem ele quiser. Se ele quisesse botar um show do U2, ele chamava. Rolling Stones, Pink Floyd, ele chamava. Eu tô falando assim, os pica, né? No mundo. Então assim, imagine esse cara nessa celinha. Ele olha, não tem uma TV, não tem nada, brother. Não tem nada. Aí ele tá ali, ó, olhando para cima, olhando pro teto. Aí olha pro lado, tem uma grade. Aí olha pro outro lado, tem uma parede de concreto. Aí ele olha para frente, tem outra parede de concreto. Aí ele deve estar pensando, onde é que eu me meti? E eu não quero ficar aqui. Então eu trouxe esse vídeo aí para mostrar para vocês que, além de todas as outras circunstâncias, tem essa, que é importante. Ele não vai querer ficar mofando aí. Não vai. Não vai. Ele vai querer sair, cara. Pô, o cara tinha uma puta mansão de 40 mil metros quadrados, o terreno. Meu irmão, você sabe o que é 40 mil metros quadrados de terreno, bro? É um sítio, é uma fazenda na frente do mar, em Trancoso, uma das regiões mais caras do Brasil. E ele deve estar pensando lá, porra, a minha casa, brother, a minha outra casa em Brasília, e a minha mansão de Miami, e meu jato. Ele vai abrir o bico. Ele vai abrir o bico. Certo? Bom, vamos continuar aqui. Preciso que você me dê um joinha, pô. 5.500 pessoas assistindo a gente. Deixa um like aí, bicho. Deixa um like aí pra gente. Daqui a pouco seu amigo Didi vai ter que se mandar. Mas ajuda nós aí, ô Queiroz. Se inscreva no canal, dá um joinha aí, meu filho. Né? Dá um joinha aí. Se inscreva aqui no canal, porque agora eu também quero falar sobre a cumplicidade e a inoperância
do senhor Paulo Gonet. Paulo Gonet está em maus lençóis. Está em maus lençóis. Olha o que diz aqui o Guilherme Amado. Imagine, o Guilherme Amado, o cara que sempre pagou pau, o cara que sempre passou pano para a ditadura do Brasil, para ele criticar o Gonet, é porque a coisa degringolou. Olha isso aqui. Mensagens com Vorcaro tornam inexorável que a PGR peça investigação contra Moraes. Você acha que isso vai acontecer? A revelação de mensagens, trocadas por Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes, encontradas pela PF no celular do banqueiro, adiciona um elemento novo que deveria ser decisivo sobre tornar ou não Xandão formalmente investigado no caso Master. A existência dos apps foi revelada há pouco pela jornalista Malu Gaspar. Até aqui, os indícios que tangenciavam o ministro do STF eram essencialmente relatos anônimos colhidos por investigação jornalística da própria Malu, de David Friedlander e de Eliane Cantanhede. E do Lauro Jardim, não? Esse tipo de material, por si só, não foi considerado suficiente pela PGR para justificar a abertura de uma investigação formal contra o magistrado. Ok. O quadro muda, porém, quando surgem registros objetivos de contato entre Vorcaro e Moraes, justamente no dia... Oi, tocando o telefone aqui. Oi. Sim. Correto, mas eu já desisti dessa ideia. Não, eu estou trabalhando agora. Eu posso falar com você depois? Não tem problema. A gente conversa depois. Não, imagina. Obrigado. A recepção. Foi mal. Rapaz, essas coisas só acontecem comigo, meio. Só acontece comigo. Mas vamos lá. Mais significativo ainda é o fato de Moraes ter respondido imediatamente por meio de mensagens de visualização única, recurso frequentemente utilizado para evitar rastreamento ou registro permanente de conteúdo. Xandão, que havia negado ter trocado qualquer mensagens com Vorcaro, negou que as mensagens existissem e disse que tudo mais uma vez seria parte de uma trama para atacar o Supremo. A resposta é ruim. Bom, no contexto em que essas mensagens foram enviadas, torna o episódio ainda mais sensível. A investigação da PF indica que, naquele momento, Vorcaro já tinha conhecimento da operação que resultaria em sua prisão. Informação obtida por meio do acesso ilegal a sistemas da Polícia Federal e do Ministério Público. Ou seja, tratava-se de um investigado que já tinha usado expedientes ilícitos para antecipar medidas judiciais e administrativas contra si. E o ponto aí é o seguinte, galera. O ponto aí é o seguinte. Como que Gonet não está vendo nada errado, sendo que o Vorcaro invadiu os computadores do Ministério Público, da PGR? Esse PGR é um vagabundo. Paulo Gonet é um vagabundo. Porque os computadores da PGR foram invadidos ou alguém de dentro da PGR vazou para o sicário, e o sicário entregava as informações para Vorcaro. E Gonet não está vendo nada de errado. Nem com a invasão do computador, do trabalho dele, ele não vê nada de errado. É brincadeira, irmão? Aí vem a Chatuza Neri. Olha o que ela fala. Você revelou no seu blog que ele conseguiu acesso a sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do FBI e da Interpol. Conta essa história pra gente. E ele conseguiu senhas do Ministério Público Federal, da PGR, através de um sistema, de um golpe chamado phishing, que é apresentar para funcionários aleatórios tela de troca de senha falsa.
ele entrou no sistema da Polícia Federal por meio desse escrivão de polícia que foi ex-escrivão, né, um escrivão aposentado da Polícia Federal que foi preso agora nessa operação, e atuava como intermediário para obter senhas de funcionários da Polícia Federal, abriu inquéritos, abriu investigações, comprou informações de todo mundo que ele conseguiu. E com isso ele monitorava a própria investigação sobre ele mesmo. Uma matéria que a gente deu também no blog mostra que assim que ele soube, que ele obteve por esses meios a informação de que havia um inquérito sigiloso sobre ele, que era aquele inquérito que acabou levando à prisão dele na Vara Federal de Brasília, na 10ª Vara Federal de Brasília, e para poder entrar com uma petição, tentando ali de última hora interromper a ordem de prisão, se apresentar como disponível para a justiça, olha, não precisam me prender e tal, ele conseguiu botar uma informação em um site de notícias de um jornalista que, tudo indica, segundo as mensagens recolhidas pela própria Polícia Federal, recebia dinheiro dele para publicar as informações. Bom, só corrobora aquilo que a gente comentou, né? Como que Paulo Gonet não vê nada de errado que alguém invada os computadores da Procuradoria-Geral da República e ele não denuncia Alexandre de Moraes? Eu vi que a galera escreveu aí, e se foi o próprio Paulo Gonet que entregou? Pois é, por isso mesmo que ele não quer investigação. Por isso mesmo que ele não vai fazer delação premiada do Vorcaro. Mas vamos lá, galera, vou começar a agilizar, porque eu tenho pouco tempo, temos quase 6.000 pessoas assistindo, eu só te peço o joinha, e se alguém quiser colaborar com o seu amigo Didi, doando uma assinatura, doe aí agora, pô. Daqui a pouco eu vou ter que sair a 1.000, correndo. Então me ajuda aí, pô. Doe aí uma assinatura, 2, 3, quantas vocês puderem, quiserem. Bom, galera, uma outra bomba, essa é bomba mesmo, bomba vinda da própria casa do Moraes. Vocês já vão entender. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gafanhoto. Mulher de Moraes diz não ter recebido mensagem de Vorcaro em posse da CPI do INSS. Não estou acreditando. A advogada Viviane Bassi de Moraes, mulher do ministro, informou não ter recebido as mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro no dia em que ele foi preso, em 17 de novembro de 2025. Os textos escritos no bloco de notas do aparelho tratavam do avanço das negociações para a venda do Banco Master e tinham questionamentos como: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Como revelou a colunista Malu Gaspar do Globo, após escrever as mensagens no bloco de notas, Vorcaro tirou prints da tela e as enviou ao ministro do STF como imagem de visualização única. No material obtido pela reportagem, constam o envio de mensagens, o número de Moraes, que foi confirmado pelo jornal. As informações foram checadas ao longo da última quinta-feira com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. Em nota divulgada na sexta, Moraes negou. Ok, isso a gente já sabia, né? Pela lógica apresentada pelo ministro, a divisão dos arquivos nas pastas disponibilizadas à CPI demonstraria que as capturas de telas feitas por Vorcaro seriam direcionadas aos contatos que estavam na respectiva pasta e não a ele. Uma dessas capturas de tela, por exemplo, estava na mesma pasta que o arquivo com o contato de Viviane. Assim, segundo a versão do ministro, seria ela a destinatária da mensagem. Ou seja, ele caiu na armadilha que ele lançou. O ministro caiu na armadilha que ele mesmo planejou. Já tem alguns dias que eu estou dizendo para vocês, Alexandre de Moraes, ele nunca foi bem da cabeça porque ele é um psicopata. Mas ele não está bem. Ele está cometendo erros crassos, erros básicos de amador, de um gangster amador, que é tudo que ele não é, né? Ele é profissional. Bom, olha só o que diz aqui. Uma dessas capturas de tela, por exemplo, eu já li aqui. A doutora Viviane Bassi de Moraes informa que não recebeu as referidas mensagens, escreveu a assessoria da advogada ao ser questionada se havia recebido o conteúdo.
o escritório de advocacia Bassi de Moraes, onde Viviane atua, foi contratado pelo banqueiro, como você já sabe, aquele velho contrato de 3,6 milhões por mês, né? Outra captura, por exemplo, de tela, está na mesma pasta que o arquivo de contato de Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Nessa captura, há apenas a pergunta: alguma novidade? Procurado. Rueda também negou ter recebido as mensagens de Vorcaro. Pois é, cara. O ministro simplesmente vai dormir na sala. O ministro vai dormir na sala, porque ele disse uma coisa e a mulher desdisse ele. Ele disse que, como as pastas estavam tudo embaralhadas, a coisa não tinha sido mandada para ele, não. Mas aí a mulher dele responde, dizendo, não, eu não recebi nenhuma mensagem de Vorcaro, não. Ou seja, os caras estão cometendo erros básicos. Erros que nenhum amador cometeria. Mas eles cometeram. Agora, como diz o meu amigo Kim Paim, parece que Alexandre de Moraes está dormindo na sala, porque a mulher desmentiu ele mesmo. Toda aquela construção que Alexandre de Moraes já tinha feito e já tinha sido desmentida pela Malu Gaspar, foi desmentida pela mulher dele agora. Você tem noção disso, meu filho? Você tem noção disso? Toda aquela construção que ele tinha feito, dizendo que era mentira da Malu Gaspar, e a Malu Gaspar depois provou que ele estava mentindo. Agora a mulher dele está dizendo que ele está mentindo. Eu só vejo a coisa melhorar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu só estou vendo a coisa melhorar. Certo? Bom, tem uma fofoca aí dizendo que o Paquito é corno, né? Você já deve ter visto isso por aí. Eu até poderia entrar nessa seara, mas eu acho desnecessário. Se ele é corno ou se ele não é corno, é problema dele e da mulher dele. Tem mensagem, sim, a mulher dele dizendo que ele é corno. Tem mensagem, como é o nome dela? Eu tenho umas mensagens aqui, eu não vou mostrar porque eu não estou afim de entrar em fofoca. Marta Graef, a ex-namorada, admitindo que ficou com um cara numa festa. Certo? Eu não vou mostrar a mensagem. É só rapidamente aqui, isso aqui. A mulher dele disse que ficou com um cara na festa. Aí ele ficou puto, ficou chateado, disse que chorou a tarde inteira e foi procurar um médico e um psicólogo. Mas não terminou com ela, não, viu? Continuou com ela. Ou seja, é um corno consciente. É um corno consciente. Exatamente, Dânia. Não é só ele que é corno, não. As más línguas dizem que tem um ministro que também é corno. E convocaram. Como isso aqui não é programa de fofoca, eu precisava comentar rapidamente, porque isso está na boca do povo. Eu tenho todas as mensagens aqui, bro. Tanto dele quanto dela. Mas eu não vou mostrar. Certo? Porque eu prefiro falar, eu tenho um pouco tempo e eu prefiro falar de coisa mais importante, que é essa aqui, ó. Vamos falar do nosso futuro presidente, Flávio Bolsonaro. Como vocês sabem, ontem saiu a matéria... a matéria não, desculpe. A pesquisa do Datafolha. A pesquisa do Datafolha. Talvez eu grave um vídeo dessa cornitude aí do... Talvez eu grave um vídeo dessa... Não vou trazer em live, mas talvez eu grave um videozinho aí das corneanças que ele tomou. Talvez. Mas vamos lá, galera. Vamos falar de coisa importante. Que ele ser corno ou não ser corno é problema dele e da mulher dele. Se ele é corno conformado, se ele não é, não quero saber. Certo? Vamos falar de coisa boa pra gente. Datafolha. Lula e Flávio estão tecnicamente empatados no segundo turno. Pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado, mostra Lula com 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 43%. Bom, nessa pesquisa, em relação à última, Flávio subiu 7 pontos e Lula caiu 6 pontos em um mês. Em um mês. Flávio cresceu 6, 7 e Lula caiu 6. Vou botar aqui a matéria da CNN comentando sobre isso, né?
E olha que a gente está falando, matéria da CNN, falando da pesquisa Datafolha. E olha que a gente está falando de Datafolha, galera. Datafolha, certo? Olha isso. De eleições. É pesquisa fresquinha, chega a manteiga derrete. Pesquisa Datafolha, divulgada no sabadão, mostra que Flávio Bolsonaro, do PL, se consolidou na disputa presidencial. A transferência de voto do pai para ele foi mais rápida do que o Palácio do Planalto esperava. O senador se aproximou do presidente Lula nas simulações do primeiro turno e empatou tecnicamente no limite da margem de erro em um possível segundo turno. Essa é a primeira pesquisa realizada pelo Datafolha desde que Flávio Bolsonaro foi lançado pré-candidato à sucessão presidencial. A notícia é destaque no site da CNN Brasil, e aí vocês veem a boca do jacaré. O que importa agora não são os números, é o movimento das linhas. Quando as linhas estão fechando, isso é uma tendência. Tendência de crescimento de Flávio, tendência de queda de Lula. Em um segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 43%. Os dois, no limite da margem de erro, estão tecnicamente empatados. O segundo... Bom, isso é o que importa, né? A tendência, a boca do jacaré, um subindo e outro caindo. Nem eu e nem você, a gente não acredita em pesquisa nenhuma. A pesquisa que a gente sabe é a pesquisa que a gente vê no dia a dia, que a gente fala com um, conversa com o outro. Certo? A gente sabe que Flávio está na frente e muito em todo mundo. E essa pesquisa do Datafolha é especialmente não confiável porque a Datafolha era para ter sido divulgada na quinta-feira. Só foi divulgada ontem, no sábado. Os caras levaram 2 dias torturando os números, que o número ali, no mínimo, quando chegasse no final, não fosse tão ruim para Lula. Porque a verdade é que Flávio já está na frente disparado, mesmo no Datafolha. Vai sair a pesquisa Quest essa semana agora. No início da semana que vem, quer dizer, a semana que começa hoje, mas na verdade só começa amanhã. No início dessa semana vai sair a pesquisa Quest. E vai ser igualzinha da Datafolha. Igualzinha da Datafolha. Flávio empatado. Porque a Quest é tão petista quanto o Datafolha. Só que nas próximas pesquisas Quest e Datafolha, eles não vão mais poder enganar. Eles não vão mais poder segurar. A onda azul chegou. Ou a onda verde, amarela, do jeito que você quiser. Não tem mais para onde correr. Mas vamos lá. Nessa pesquisa Datafolha, tem uma informação muito importante. Flávio tem o dobro da intenção de votos de Lula entre evangélicos, diz Datafolha. A mesma coisa vale agora aqui. Se o Datafolha está dizendo que tem um dobro, é porque tem um triplo. Ou 90% dos evangélicos. Mais do que o triplo. Certo? Aqui, ó. A primeira pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha desse ano, publicada nesse sábado, mostra que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, tem o dobro das intenções de voto entre o público evangélico em comparação ao presidente Lula da Silva. Segundo a pesquisa, Lula é o favorito de 4 em cada 10 eleitores, com 45% entre católicos e, no máximo, 23% entre evangélicos. O filho do Bolsonaro aparece com 34% do total das intenções de votos entre católicos e alcança metade da parcela evangélica, com 30%. Eu não acredito nesses números, sinceramente. Geralmente, eu não acredito em Datafolha nem pesquisa nenhuma, mas no Datafolha é difícil, né? E Flávio não tem só o dobro. Flávio tem, no mínimo, triplo. Certo? No mínimo, o triplo dos votos entre os evangélicos. Certo? Enfim. Esse é um dado. Aí, outra informação importante. Galera, não deixa de dar o joinha, não deixa de se inscrever aqui, não, pô. 71% consideram inadequada a homenagem a Lula no Carnaval. Pesquisa do Datafolha, é essa mesmo, que trouxe os evangélicos. Foram ouvidas 2.004 pessoas, tá, não interessa. Pode ter ouvido 40 mil, ninguém vai acreditar. Aí é o seguinte, irmão. Essa pesquisa casa com aquela outra. 71%
consideram inadequada a homenagem a Lula no carnaval. Que homenagem foi essa? Ele sacaneou com quem ali no carnaval, além de Bolsonaro? Com os evangélicos, não foi? Com os católicos, não foi? Com a família conservadora, não foi? Isso está refletindo. Isso está refletindo nas pesquisas. O que é óbvio que refletiria, isso é mais do que óbvio que refletiria,